vai ser no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulos 8, dos versículos 34 ao 38. Capítulo 8, versículos 34 ao 38. E a gente pode ler juntos para poder a gente absorver o que diz a palavra de Deus. Nós queremos mandar uma saudação para os nossos irmãos lá da África que estarão vendo esse vídeo. Uma saudação para o pastor José Moisés, para toda a igreja lá, para aquelas crianças, para toda aquela criançada. Nós glorificamos o Senhor pela obra que o Senhor está fazendo lá. Em nome de Jesus nós oramos sempre por eles. Então vamos ler o Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 34 ao 38. E assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E chamando assim, quem? A multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir, vamos ler juntos. Se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Essa é a palavra do Senhor para nós no dia de hoje. Muito bem. Então, meus irmãos, o título da mensagem de hoje é uma pergunta. A gente sempre chama atenção para a mensagem através de uma pergunta. E a pergunta na mensagem de hoje é essa: por que seguir a Jesus Cristo? Por que seguir a Jesus Cristo? Será que alguma vez a gente já parou para a gente se indagar a respeito disso? Por que seguir a Jesus Cristo? Veja, no contexto dessa mensagem, Jesus disse aos seus discípulos a que ele veio, qual foi a finalidade para a qual ele veio, né? E ele explicou que haveria de sofrer muitas coisas horríveis, haveria de ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e ser morto e depois ressuscitar ao terceiro dia. Ele estava explicando para os seus discípulos a que ele tinha vindo. Ele disse que tinha vindo, né, para sofrer, mas por uma causa. E ser crucificado e morto, mas por uma causa. A causa era nossa, não era para ele mesmo. E para isso ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas então Pedro, como um dos seres humanos que muitas vezes colocam dúvidas sobre o enfoque que Jesus quer dar, qual é o sentido que Jesus quer dar para a vida, o Pedro virou para ele e disse que ele não deveria falar aquilo ou anunciar aquilo no meio da multidão, para os seus seguidores, que eram muitos, né? Mas aí o que aconteceu? O Senhor repreendeu a Pedro, porque o que aconteceu com Pedro é o que acontece com muita gente.
Às vezes as pessoas abrem a boca para falarem coisas que vêm de encontro ao que Satanás quer fazer, né? Satanás queria somente que o quê? Que Jesus Cristo não anunciasse nada, deixasse o pessoal na escura. E na verdade, não é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente saiba do que está por vir, como a gente viu na música que a gente cantou por último, né? Sobre a volta do Senhor. Então, Jesus repreendeu a Pedro quando ele disse que não deveria falar aquilo e disse assim: para trás de mim, Satanás, pois a sua mente não está na vontade de Deus. É óbvio que a mente de Satanás não está na vontade de Deus, ou nos valores e nos propósitos de Deus. Jamais que Satanás vai estar atuando no sentido de promover os valores e os propósitos de Deus. Mas ele disse: mas a sua mente está naquilo que agrada ao homem, né? Qual é o papel principal do inimigo das nossas almas? É agradar a Deus ou agradar ao homem que está afastado de Deus? Agradar ao homem que está afastado de Deus, trazendo aquelas mentiras, aquelas ilusões de que tudo aqui é uma maravilha, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente deve tomar essa lição do que Jesus falou para Pedro, tomar essa lição para nós também. E por quê? Porque Deus não esconde, não quer esconder de nós o seu plano. Ele não quer, e por isso é que ele deixou a palavra escrita. As escrituras foram deixadas para nós, para que no dia que o Senhor volte, ninguém tenha a desculpa de dizer: ah, eu não sabia. Não é isso mesmo? Então ele não esconde de nós o seu plano. Ele enviou o seu filho para quê? Ele enviou o seu filho para fazer aqui um turismo e morrer por morrer, não. Ele enviou aqui o seu filho, por quê? Para morrer por nós e nos livrar da condenação eterna. Nos livrar da condenação eterna, porque como criaturas pecaminosas, né, já nascemos com o pecado, o nosso destino final nunca seria, se Jesus não tivesse vindo nos resgatar, o nosso destino final nunca seria o céu, para passar lá toda a eternidade com o Senhor, mas num lugar destinado para os ímpios. Tem muita gente que não gosta de falar disso e às vezes até poupa de abrir a boca para falar disso, mas a palavra que está escrita é que os ímpios, o destino final deles é o lago de fogo do inferno. Então a gente precisa de estar sempre alertas para isso, para deixar as pessoas que não conhecem o Senhor, para levar as pessoas que não conhecem o Senhor a saber que existem dois destinos eternos: ou está com Deus por toda a eternidade, ou então está por toda a eternidade lá no Lago de Fogo. Então, eu queria relembrar um ditado que tem no Brasil, eu não sei se tem em Portugal ou nos Açores, né? Um ditado que tem lá no Brasil que diz o seguinte: o que se faz aqui se paga aqui. Tem esse ditado lá em Portugal? O que se faz aqui se paga aqui. Vocês já pensaram nisso alguma vez? Esse ditado? Será que ele corresponde à verdade ou ele corresponde a mais uma mentira dos que estão sendo enganados por Satanás? Será que tudo que se faz aqui se paga aqui? Será? Veja bem, por mais que uma pessoa sofra, aqui pelos seus malfeitos, jamais que tudo que a gente faz aqui será pago aqui. Por quê? Porque existe a vida eterna. E as consequências finais de tudo que se faz errado aqui, elas vão durar por toda a eternidade. Você já imaginou, no nosso Credo dos Apóstolos, diz lá, quando a gente professa a nossa fé através do Credo dos Apóstolos, diz lá que nós cremos na ressurreição
ressurreição de quê? Dos mortos. Dos mortos e na vida eterna. Então veja só, muita gente, mas tem muita gente que conhece o credo dos apóstolos, que é o principal statement de fé dos cristãos no mundo inteiro, sejam católicos ou sejam protestantes, né? Que professam, às vezes todo domingo, ou às vezes muitas vezes na vida, muitos que professam o credo dos apóstolos, que fala sobre a ressurreição dos mortos, que fala sobre a vida eterna, mas continuam lá naquele ditado que diz no Brasil, que o que se faz aqui se paga aqui. É uma mentira das grandes, porque tudo que se faz errado aqui e que não agrada a Deus, você pode sofrer o que quiser aqui que nunca vai pagar pelos erros, porque o destino dos ímpios é a morte eterna. E o destino daqueles que aceitam a Jesus e vivem seguindo a Jesus Cristo, como diz esse evangelho de hoje, né? Que nós devemos seguir a Jesus Cristo, então isso tem consequência para toda a eternidade. Se você está salvo, né, no dia da ressurreição, então vai lá no juízo final e não vai ter nenhuma condenação. Por quê? Porque a Bíblia diz que para os que estão em Cristo não existe nenhuma condenação. Muito bem. Além do mais, a Bíblia sempre diz muitas coisas que a gente deve colocar junto para poder ter a ideia geral. A outra coisa que a Bíblia diz é que o salário do pecado é o quê? É a vida ou é a morte? O salário do pecado é a morte. E aí se trata de pagar pela atitude de rejeitar a Jesus Cristo. A atitude de rejeitar a Jesus Cristo tem uma consequência, né? É a morte definitiva, é a segunda morte, como se diz, né? Então, aquilo que vai se estender mais além do que a vida terrena é o que realmente é o resultado daquilo que nós vivemos aqui. Se nós vivemos no propósito do Senhor, né? Aí então nós vamos estar por toda a eternidade lá na nossa morada celestial. Então o propósito do Senhor, ao explicar o seu plano àquela gente, como também a seguir explicando hoje, né, é o de nos levar a viver o sentido real da vida. Quantas pessoas vivem um sentido imaginário? Eu estava conversando com uma pessoa lá do Brasil no telefone, e essa pessoa, tudo que ele fala, tudo que ele pensa, tudo que ele crê, é em cima da ciência. Então eu falei para ele, escuta, você já se interessou em ler as Escrituras, porque você está querendo definir tudo que existe e tudo que acontece em cima da ciência, mas a ciência não explica tudo, né? A ciência não explica tudo. Então, todo o raciocínio, toda a maneira dele viver, toda a perspectiva que ele tem da vida é a respeito da vida aqui. Ele não tem perspectiva nenhuma acerca do sentido real da vida. E ele vem com todas aquelas teorias, a teoria da evolução, a teoria de que o mundo surgiu de um Big Bang, etc, etc, menos, inclusive, ele disse que está fazendo uma coleção de leituras, uma coleção de livros que ele lê, e que no final das contas ele estava tentando me explicar, e tudo aquilo coloca a situação absolutamente oposta do sentido da vida que Deus ensinou. Tudo aquilo coloca o homem lá em cima e coloca a Deus lá embaixo. Então, isso aí é a perspectiva de muita e muita gente. Mas por que ele não tem a perspectiva real da vida, segundo as Escrituras? Porque ele não quer saber de ler aquilo que leva a alguma conclusão. Ele mesmo já chegou à conclusão que, depois de estar tanto tempo lendo tanta coisa, ele está perdido. Ele não chega a conclusão nenhuma. Eu disse para ele, você está perdendo os dias da sua vida, porque você vai continuar, como muitos passaram toda a vida, a ler uma porção de coisas, mas nunca encontraram
o sentido da vida. Então, o que Jesus queria e segue querendo é que a gente viva esse sentido real da vida e que a gente não se iluda com as coisas do mundo. Não se iluda com as coisas do mundo. Por isso, nós vamos enfrentar consequências irreversíveis para o futuro se a gente se ilude com as coisas do mundo. Ficou escrito lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 e 17, está lá escrito. O Espírito Santo inspirou João a escrever isso para ficar para a gente. Olha aqui, ó. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Não tem como a gente amar o mundo e seguir a Jesus Cristo e valorizar as coisas espirituais ao mesmo tempo em que a gente ame o mundo. Por quê? Ele explicou. Tudo que está escrito na Bíblia tem explicação. Por quê? Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações pessoais e daquilo que a gente tem. Veja, o orgulho das nossas realizações pessoais é algo que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina, o que Jesus ensinou, porque a gente deve viver para glorificar quem? A nós mesmos ou para glorificarmos a Deus? Então não tem como a gente ter orgulho das nossas... Quando a gente tem realizações pessoais que vão de acordo com o plano de Deus, a gente dá glórias a quem? Dá glórias ao Senhor e não a nós mesmos. Nós não merecemos nada, tudo vem pela graça do Senhor para nós. Então, ele diz lá, isso não provém do Pai, essa de amar o mundo, mas provém do mundo. E este mundo passa. Olha só, o sentido das coisas que são temporárias e o sentido das coisas que são eternas. Mas este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Está lá, 1 João 2, 15 ao 17. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Então, tem duas perspectivas de vida. Tem a perspectiva de vida daquela pessoa que eu estava me referindo, que acha que tudo acaba aqui, quando a pessoa vai para o túmulo, e tem a perspectiva das coisas que não são temporárias, mas que são eternas, né? Então, nos evangelhos, o que é interessante quando a gente estuda os evangelhos, é que Jesus sempre fala, prestem atenção nisso quando vocês estudem a Bíblia, Jesus sempre fala do presente, mas não fala só do presente, nem fala só do passado. Ele fala principalmente de quê? Do futuro. A gente já teve uma mensagem aqui há uns 2 meses atrás que a pergunta, o título da mensagem era aquela: o que é mais importante, o passado, o presente ou o futuro da nossa vida? Então, Jesus Cristo nos Evangelhos, ele sempre coloca a perspectiva completa, não só sobre o presente, mas principalmente o futuro, e ele explica o quê? Ele explica 2 coisas que são consequências da nossa vida. 2 coisas. Ele explica a salvação e ele explica mais o quê? A perdição. Ele não fala só da salvação. Jesus Cristo é muito claro, ele fala da salvação, que é a meta de Deus para nós, a razão por que ele veio, mas ele fala também da perdição, ou seja, das consequências de rejeitar a Deus. E essa passagem aqui, esse evangelho de hoje, fala de seguir a Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo, ou seja, não rejeitá-lo. Então, ele fala da salvação e da perdição, por quê? Nós somos como bonecos, marionetes, ou nós temos o livre-arbítrio? Nós temos o quê? O livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos, ele nos dá a chance de escolher, fazer a escolha definitiva da nossa vida. Ou pela salvação, ou pela perdição. Então, esse assunto aqui
nos leva a rejeitá-lo agora, né? Se a pessoa não aceita Jesus Cristo, se a pessoa não quer seguir a Jesus Cristo, as pessoas que não querem seguir a Jesus Cristo, estão o rejeitando agora, né? Mas terá uma consequência. Qual será a consequência? Serão rejeitados por ele no dia do juízo final. Não é isso mesmo? Então, no dia do juízo final, está lá escrito também na Bíblia, nós não inventamos nada. Tudo que a gente fala aqui está escrito. Os que estarão do lado esquerdo estarão com Jesus Cristo. Os que estarão do lado direito são aqueles que não pertencem a Jesus Cristo e, portanto, vão ser julgados segundo as suas más obras. Então, se nós o aceitarmos e seguirmos, então nós seremos aceitos por ele no dia do juízo final. E o inverso é verdadeiro. Os que não aceitem ou os que não querem segui-lo, né? Então eles vão ter lá uma consequência diferente. Então, o que nós encontramos aqui nesse Evangelho? O que nós encontramos aqui nesse Evangelho? Jesus nos chama hoje para nós aprendermos as condições necessárias para nós salvarmos a nossa vida. Ele nos chama a que a gente entenda e absorva, né, e conheça quais são as condições necessárias para salvar a nossa vida. Então vamos lá no versículo 34 outra vez, para a gente ler e começar a digerir, né? Primeiro a gente come, mas comer só não faz a digestão, a gente precisa de digerir. Agora a gente vai digerir aquilo que a gente leu no início. Versículo 34 diz o seguinte: e chamando a si a multidão, ou seja, ele não foi no conselho de Pedro, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes o quê? O que ele lhes disse? Se alguém quiser vir após mim, negue-se, essa é a segunda condição, negue-se a quem? A si mesmo, e tome a sua cruz, outra condição, e siga-me. Então essas palavras são chaves. Olha, se alguma pessoa nunca foi ministrada a essa pessoa a palavra de Deus, se alguma pessoa nunca teve a condição de escutar a respeito da perspectiva correta da vida, você não precisa de explicar para a pessoa a Bíblia inteira. Não precisa. Não precisa de fazer um curso de teologia, não precisa de estar conhecendo a teologia. Conhecer a teologia é bom, mas basta você dizer isso para a pessoa: olha aqui, ó, você tem uma condição necessária para você ir para o céu. A primeira é vir após Cristo, ou seja, seguir a Cristo. A segunda é negar-se a si mesmo. A terceira é tomar a sua cruz e segui-lo. Foi isso que ele falou. Então, veja só, Jesus falou palavras de profundo significado. Profundo significado. Não é superficial. Veja, as coisas espirituais, elas não são superficiais. Eu posso ter uma conversa absolutamente superficial com alguém que não leva a coisa nenhuma, que lá no Brasil diz que é ficar jogando conversa fora. Jogar conversa fora é você ficar falando das coisas que são superficiais, mas a conversa de Jesus Cristo nunca foi superficial, sempre teve significado profundo, porque as coisas espirituais têm significado profundo para a nossa vida, enquanto que as coisas mundanas, elas têm qual tipo de significado tem as coisas mundanas? Será que tem um significado profundo como as coisas espirituais? Eu não creio que as coisas do mundo tenham um significado profundo. Então, primeira coisa, a pessoa deve se desassociar totalmente dela mesma, ou seja, deve viver não para si mesma, ou seja, desassociar-se totalmente dela mesma. Negar-se a si mesmo quer dizer unir-se a Jesus Cristo. Negar a nós mesmos quer dizer a gente não viver atado nas nossas próprias mentalidades naturais e pecaminosas, mas unirmos a Jesus Cristo. Muito bem. Então a vontade que deve reinar em nós
É a vontade do mundo, a vontade própria nossa ou a vontade de Deus? Qual é a vontade que deve reinar em nós, na nossa mente e no nosso coração? É a vontade de Deus. Então, a pessoa que quer fazer somente o que lhe dá na cabeça, pessoa que quer fazer somente o que lhe dá na telha, essa pessoa não quer seguir a vontade de Deus. Ela quer, o mais rápido que possível, fazer o que quer que seja que vem na cabeça dela, ou então seguir os conselhos do mundo, ou as coisas que atraem do mundo, mas não quer saber de seguir a vontade de Deus. Então, a nossa vontade deve, na nossa mente, no nosso coração, deve reinar a vontade do nosso Senhor. Então, o verdadeiro cristianismo começa exatamente nisso, né? A pessoa não adiciona Jesus à sua própria vida, mas se esvazia da sua própria vida por Jesus Cristo. Então, veja só, quantas pessoas elas adicionam Jesus Cristo à sua vida. Olha, eu quero Jesus Cristo porque Jesus Cristo vai me dar isso, Jesus Cristo vai me dar aquilo, Jesus Cristo vai fazer isso por mim, Jesus Cristo vai fazer uma outra coisa. Isso não é o que Jesus Cristo fez. A gente seguir a Jesus é imitá-lo, imitar as coisas que ele fez. O que está escrito na Bíblia? Que ele, ainda que sendo o Filho de Deus que se encarnou como homem, ele se esvaziou de si mesmo, ou seja, se esvaziou das suas prerrogativas divinas, se colocou no mesmo nível de cada um de nós e foi obediente e se submeteu ao Pai, o que? Por 1 mês, por 2 anos ou por 3 anos? Se submeteu à vontade do Pai até a morte e morte de cruz. Então, seguir a Jesus Cristo, um dos requisitos é a obediência à palavra de Deus. Ele obedeceu ao Pai e ele fez isso para o nosso benefício, para nos salvar, para nos levar à vida eterna. Então, é interessante a desconexão ou o mal entendido das pessoas que não querem se unir a Jesus, né? Então, isso é que é o verdadeiro cristianismo, é a pessoa não adicionar Jesus à sua própria vida, mas se esvaziar na sua própria vida pela causa de quem? Pela causa da família, pela causa do filho, pela causa da mulher ou pela causa de Jesus? Quando diz que a gente deve colocar a Deus em primeiro lugar, veja só, nem a família está em primeiro lugar acima de Deus. Nem a família. Quantas pessoas... Eu estou careca e cansado de ouvir isso. Ah, hoje eu não vou à igreja porque eu tenho um negócio lá com a minha família. Eu ouvia isso desde que estava lá, desde que estava, sei lá, a vida inteira eu sempre ouvi isso. A minha família vai estar vindo aí para nos visitar, então eu hoje não vou à igreja. Então tudo que acontece é um pretexto para a pessoa não ir à igreja. O ir à igreja é que salva? Será que é o ir à igreja que salva? O ir à igreja não salva, mas é na igreja que a gente ouve a palavra do Senhor, e a mesma Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir o quê? Os programas de televisão? A nossa fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então a gente vem à igreja, número 1, para adorar a Deus, que é o que a gente faz. E número 2, para aprender da palavra dele e reforçar a nossa fé. Então, a pessoa deve estar sempre pronta para encarar o sofrimento, para ser humilhada, para ser rejeitada e morrer pelo Evangelho. Isso aqui quer dizer tomar a sua cruz. Quantas igrejas, eu não posso dizer que são todas, obviamente, mas tem muitas igrejas que dizem o seguinte: olha, você aceitou aqui a Jesus Cristo, nós fizemos uma oração por você, a partir de agora a sua vida vai ser uma maravilha, você não vai ter mais problema. Já ouviram falar disso alguma vez? Tem muitas igrejas que fazem isso. Iludem, enganam as pessoas. Porque, veja, o aceitar a Jesus Cristo é o princípio da nossa caminhada. Não quer dizer, Jesus Cristo nunca disse que a gente ser salvo, a nossa alma ser salva, que a gente não vai
ficar doente, que a gente não vai enfrentar problemas, que a gente não vai ter problemas com a nossa família, que a gente não vai ter problemas sempre vão existir. Então, tomar a nossa cruz, levar a nossa cruz, o significado é esse aí. O significado é a gente entender que por qualquer aflição que a gente passe, a gente vai ter sempre Jesus ao nosso lado, levantando a gente pela mão. O problema não é cair, o problema é com quem a gente vai levantar. Nós mesmo, quantas pessoas pensam que vão se levantar por qualquer outra razão, mas não aquela principal. Então, tomar a cruz não significa apenas o mero desconforto social, ou a necessidade econômica ou familiar, mas passar por humilhações e sofrer por causa de Jesus e do Evangelho. Quantas pessoas são debochadas, quantas pessoas são humilhadas quando chegam para alguém e começam a falar de Jesus Cristo, e aí a pessoa que está ouvindo diz assim, olha, você está perdendo o seu tempo, não quero saber disso não. Isso aí é uma coisa que machuca a gente, não machuca? Por quê? Porque a gente, quando fala de Jesus Cristo para as pessoas, a gente quer que as pessoas conheçam o amor de Cristo. A gente não quer convencer ninguém, é o Espírito Santo é que convence, mas a gente é instrumento de Deus. Quantas vezes, inclusive, eu já vi em reuniões, às vezes reuniões para decidir alguma coisa importante, né, em que a gente está em redor da mesa e tem sempre alguém que diz o seguinte, ó, vamos deixar Deus de lado, vamos resolver aqui o nosso problema dessa ou daquela forma. Será que a atitude de alguém que diz assim, olha, vamos deixar Deus de lado e vamos tratar aqui do negócio disso ou daquilo, será que a gente só deve procurar Deus nos grandes problemas ou em qualquer coisa? Então veja, aquele que está dizendo assim, vamos deixar aqui Deus de lado, vamos tratar aqui de resolver o nosso problema, não está agradando a Deus, está rejeitando a graça de Deus. Por quê? Porque o que acontece é que a pessoa que age dessa maneira não está dando um testemunho cristão da fé. No nosso estudo bíblico da quarta-feira aqui, a gente estava falando sobre o testemunho de fé, sobre o nosso testemunho de fé, que a gente é suposto de dar testemunho de fé. E aí houve uma pergunta, como é que eu dou testemunho de fé? É exatamente tratando das coisas de explicar às pessoas sobre o que Jesus nos mandou fazer. A outra coisa é que a pessoa deve seguir Jesus imitando as atitudes dele, não é seguir Jesus sem o compromisso de segui-lo. Na verdade, a questão espiritual e a nossa vida espiritual requer compromisso. Eu também já ouvi de pessoas dizer, não, eu não quero compromisso com nada não. Imagina, que tristeza o Senhor ouvir uma pessoa dizendo que não quer ter compromisso com as coisas de Deus. Mas agora Jesus explica um pouco mais a razão dessas coisas. Vamos ver como é que ele explica no versículo 35. No versículo 35 ele diz o seguinte, porque, ele sempre explica tudo, né? Porque qualquer que quiser salvar o quê? A sua vida, o que vai acontecer? Perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor a quem? De mim e do Evangelho, esse a salvará. Você vê que a fórmula de Deus é uma fórmula muito simples. É uma questão de não rejeitar nem a Ele e nem o Evangelho. Quantas pessoas morrem, dedicam a sua vida, toda a vida, a Deus e ao Evangelho. Não foi só Estevão, não foram só os apóstolos. Vocês conhecem uma pessoa que dedicou a vida dele, se não foi toda, foi a maior parte da vida dele, ele e a esposa, né, dedicaram a vida dele a quem? A ir fazer um turismo no Brasil? A conhecer as praias do norte do Brasil? Ele foi para o interior do Brasil. Quantos, como o pastor Morden, eu sempre apreciei e respeitei aquele homem, porque quando ele voltou para cá, ele poderia ter se aposentado, não poderia? Voltou para cá. Não, ele criou essa igreja, ele começou essa igreja. Então é um exemplo, isso é um testemunho. No dia que ele saiu daqui para ir embora, para ficar com a família dele lá em Michigan, o que aconteceu? Ele já estava tão doentinho
que ele é tão fraco que ele levou um tombo do aeroporto, então ele foi para o hospital, do hospital ele morreu. Será que ele cumpriu na vida o propósito para o qual Deus chamou ele? Ele e a esposa. Não importa mais nada, só importa isso. É um testemunho. Nós não somos, muitos de nós não somos chamados a ser pastores, mas todos nós somos chamados a dar testemunho de fé, falando com as pessoas a respeito do amor de Deus. Quem tem vergonha de fazer isso, então está escrito aqui que aquele que se envergonhar de Jesus ou da sua palavra, não é? Então vai ter uma consequência. A gente não pode se envergonhar. Também eu estou cansado de ver pessoas dizendo assim, não, eu não vou falar de religião com essa pessoa não, porque senão eu posso ofender. Imagina, ofender uma pessoa, você falar do amor de Deus para essa pessoa, é triste e muitos não o fazem. Por quê? Porque às vezes até se classificam na categoria de cristãos, mas na verdade não cumprem aquilo que é o chamado de Deus para cada um de nós. Então, qual o estilo de vida que prevalece hoje no mundo? Será que é o estilo de vida que Deus quer? Qual o estilo de vida que prevalece hoje no mundo? Pessoas querem se garantir por si mesmas. Eu me garanto. Eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer para criar meus filhos, etc. Eu me garanto. Pessoas que querem garantir a si mesmas. Essa é a filosofia do mundo. Vivendo egoisticamente, ou seja, só querem saber de quem? De si mesmas. Eu vou fazer isso, eu quero aquilo, eu sempre na frente. Então, essas pessoas, elas querem ser autossuficientes. A atitude de autossuficiência, de achar que não precisa de ninguém, isso é uma coisa que entristece o coração de Deus, porque nós não fomos criados para sermos autossuficientes. E isso é a filosofia do mundo, né? E pessoas também que vivem independentes de Deus, como aqueles que dizem assim, não, vamos deixar Deus de lado aqui, vamos resolver o problema. Então, pessoas que querem ser independentes de Deus. Então, isso aí é uma coisa muito triste. Então, quando alguém quer salvar a sua vida e pensa somente em si mesma, vai dormir pensando em si, acorda pensando em si, e às 24 horas do dia só pensa em si, essa pessoa está salvando a sua vida ou está perdendo a sua vida? Está perdendo a sua vida, porque o propósito de salvar a nossa vida não depende de nós, depende da nossa atitude, mas existe um que veio com o propósito de nos salvar. Então, a pessoa que quer ter o controle de tudo, por exemplo, tem gente que quer ter o controle de tudo, quer controlar a chave da porta, quer controlar, enfim, quer controlar tudo. A gente não consegue controlar nem a nós mesmos. É fácil a gente se controlar a si mesmo em determinados momentos? Então, imagina, se a gente não consegue controlar nem a nós mesmos, imagina a gente querer ter tudo no controle. Tem muita gente que diz isso também. Eu controlo a minha vida porque a vida é minha, eu faço a minha vida o que eu quiser. Então essa pessoa acha que está se salvando. Não, mas na verdade ela está se perdendo porque pensa no presente e não pensa na vida eterna. Né? Então aqueles que não aceitam a seguir Jesus Cristo destroem a sua própria vida. Então, qual é a boa notícia que Jesus nos traz hoje? Né? Ele nos convida a quê? Ele nos convida a quê? Essa é a boa notícia. Nós perdermos, entre aspas, a nossa vida para Ele, ou pela causa que Ele veio para nos salvar, né? E pelo seu Evangelho. Ele nos convida a perdermos, entre aspas, a nossa vida hoje, para nós termos a vida o quê? Eterna. A vida eterna. Então, ele foi muito claro, quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então, a gente passa a nossa vida, às vezes, totalmente fora do enfoque que Deus quer que a gente dê para ela. Então, tem um outro aspecto que é essencial. A gente está careca de saber disso, mas é bom a gente sempre repetir. Quem é que nos salva? Quem é a pessoa que nos salva?
Quem é a única pessoa que nos salva? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Às vezes até você pensa num pai que ama muito o filho, ou numa mãe que ama muito o filho, que acha que vai conseguir, fazendo o máximo pelo seu filho ou pela sua filha, ou pela sua filha, que vai conseguir salvá-lo, ou que vai conseguir salvar, ou que vai conseguir salvá-lo. Não vai, porque nós somos instrumentos de Deus para comunicar as coisas espirituais. Mas o que nos salva é Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo de Deus, né? Então, aqueles que entregam o controle da sua vida de forma completa a Deus, não é entregar ao Senhor parte das coisas que a gente tem que fazer na nossa vida, mas aquele que entrega a sua vida de forma completa a Jesus, aqueles que agem apenas para a glória do Senhor, é que esses é que são os vencedores, os outros são perdedores, né? Então, o que diz os versículos? Vamos perguntar a nós mesmos e levar isso para casa, para a gente perguntar a nós mesmos essa semana, refletir sobre isso. Olha só, que pergunta objetiva que tem no versículo 36, que diz lá: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder o quê? A alma. A alma. Essa pergunta a gente deve digerir ela durante a semana, pensar, orar. Senhor, o que eu faço que pode preservar a minha alma? É o que eu estou fazendo no mundo ou é o que eu faço para ti? Isso é uma coisa profunda, porque aproveitaria o homem ganhar todo mundo? Quantas pessoas que fazem tudo e trabalham a vida inteira e fazem tudo para ganhar o mundo, para ganhar as coisas do mundo e no final perdem a sua alma, né? E aí o versículo 27 diz o seguinte: ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? É uma pergunta que a gente deveria fazer para nós mesmos. Senhor, o que eu posso fazer para o resgate da minha alma? Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para o resgate da nossa alma? É seguir a Cristo, pela causa dele e pelo Evangelho. Então, isso é muito importante como igreja, porque na quarta-feira e nos outros estudos bíblicos a gente estava dizendo, a unidade da igreja tem que ser perseguida, tem que ser buscada, porque a igreja tem uma função, a igreja Deus tem um propósito para a igreja, e nós somos a igreja. Se a gente só estiver centrado em nós mesmos e não estivermos buscando alcançar outras pessoas, a gente não está cumprindo o propósito de Deus para a sua igreja, quando que nós pertencemos à igreja. Então, aí no versículo 38 é a chave de ouro que ele explica. Olha o que diz o 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim. Tem muita gente que nem abre a boca para dizer eu sou cristão. Tem vergonha de dizer que é cristão, né? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o quê? Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Aí a consequência, ou a gente não se envergonha de Jesus Cristo, o segue e imita as atitudes dele, altruístas, porque ele nunca foi egoísta, ou então a gente vai ficar jogando a nossa vida fora, lendo um montão de coisas que não levam a nada e não chegando a resultado nenhum. Então a pergunta que a gente deve refletir para nós mesmos atuarmos é essa: será que eu me envergonho de falar sobre o Evangelho? Será que eu me envergonho de falar sobre Jesus Cristo com a minha família? Não é? Até dentro da família ou fora da família. Então, para encerrar, o que nós vamos fazer para seguir a Jesus? O que vocês pensam que a gente deve fazer para seguir a Jesus? Como é que eu posso perder a minha vida por Jesus Cristo? Perder entre aspas, para ganhá-la. Número 1, entregando diariamente a nossa vida a Jesus, toda manhã, todo dia.
entregando a nossa vida a Jesus. Não é só uma vez na vida eu aceito a Jesus como meu Salvador, não. Nós precisamos de entregar a nossa vida para Jesus Cristo todos os dias, todas as manhãs. Número 2, negar a vontade de ser igual ao mundo, ou de imitar o mundo, e de viver para conquistar as coisas materiais. Quando a gente nega a vontade de ser igual ao mundo, a gente está aceitando a vontade de Deus para nos conduzir. Número 3, não temer os desprezos e sofrimentos que acarretam em seguir verdadeiramente a Cristo. Ou seja, se alguém nos critica porque a gente é, como essa pessoa com quem eu estava falando, disse, a pessoa que crê em Cristo e tal, como é que dá a palavra, o nome da palavra em português? Quem é firmemente, esqueço agora a palavra que ele usou, é uma palavra muito usada, fanáticos. Quantas vezes a gente vai ouvir alguém dizer, esse cara é um fanático? Eu não estou nem aí se acharem que eu sou fanático, porque o meu negócio é agradar a Cristo e não agradar as pessoas. Depois, não amar mais essa vida do que o chamado de Deus para nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. Então veja bem, negar-se a si mesmo é amar Jesus Cristo acima de todas as coisas. Acima da nossa mãe, né? Amar Jesus Cristo acima dos nossos filhos, do nosso pai, dos nossos avós. Amar Jesus Cristo e sermos fiéis à causa do Evangelho acima de qualquer aspiração pessoal. Depois, negar-se a si mesmo é dizer não à natureza humana decaída, ou seja, a gente não querer ceder às tentações da carne. Negar a si mesmo é renunciar toda a confiança em nós mesmos e entender que a salvação depende exclusivamente de Deus e que os méritos da nossa salvação pertencem a quem? Pertencem somente a Jesus Cristo. Então, é renunciar a toda a confiança em nós mesmos. Não é a gente virar um boneco, mas a gente crê que acima de tudo está o Senhor. Né? E é sermos capazes de dizer, Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Então, qual será a nossa recompensa? A salvação em Cristo. Né? Para passar toda a eternidade ao lado de Cristo. Então, por isso, nós devemos dar o quê? Graças ao Senhor. Amém? Então, vamos orar e dar graças ao Senhor por toda esta maravilha. Senhor, nós primeiramente te agradecemos pelo dom da vida. Nós não só agradecemos a Ti pelo dom da vida, mas te agradecemos pela salvação. Te agradecemos pelas Suas mãos sobre nós, por tudo que o Senhor faz e fez e continua fazendo. Senhor, tudo que nós te pedimos é que a gente viva para Ti, antes mesmo de viver para as nossas próprias vontades e para a nossa própria causa. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar as boas novas do Evangelho com todas as pessoas com quem tenhamos oportunidade. Senhor, não deixe que a gente seja constrangido ou que a gente tenha vergonha para abrir a boca para falar de Ti. Mas permita-nos, Senhor, não só que os nossos pensamentos, mas as nossas atitudes e a nossa vida como um todo seja dedicada a Ti. Senhor, agora vem o dia de ação de graças. É uma das celebrações, como o Senhor sabe, mais importantes aqui na América. Senhor, permita-nos que a gente possa, para esse dia de ação de graças, a gente convidar e trazer outras pessoas aqui para essa celebração importante, especialmente pessoas que estejam vivendo em solidão, pessoas que não estejam perto de família, pessoas que estejam doentes, pessoas que estejam sãs, pessoas que estão perdidas. Senhor, abre para nós essa semana a possibilidade da gente poder trazer, se cada um de nós trouxer uma pessoa ou duas pessoas, Senhor, nós estaremos trabalhando pela causa do Evangelho e não somente como uma família fechada estarmos aqui usufruindo do dia do nosso convívio no dia de ação de graças. Assim oramos
agradecidos pela sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Então, agora vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Estava escrito aqui comunhão, mas está equivocado, como eu já disse. Já tivemos a comunhão no domingo passado. E quem é que vai se incumbir hoje da... Quais são os diáconos que vão se incumbir hoje da coleta dos dízimos e das ofertas? Inclusive, nós temos uma outra coleta, né, irmão Mário? Que é para mandar para lá, para a igreja na África. Amém? Senhor Deus e Pai, te rendemos graças, Senhor, por mais uma vez, Senhor, nós podemos vir à tua casa para te adorar em espírito e em verdade. Ó bem Deus e Pai, peço, Senhor, uma bênção para os doentes da tua igreja, Senhor. Ó bendito Deus, que eles possam recuperar das suas doenças e estar aqui conosco no próximo domingo, Senhor. Ó bendito Pai, continua, Senhor, a abençoa da tua igreja, do teu povo, e que, na verdade, ó Deus, nós possamos, Senhor, prestar o melhor de nós. Agora te peço uma bênção, Senhor, para a oferta que se vai levantar, Senhor, que na verdade todos possam dar com alegria, Senhor, para a expansão do teu reino. Em nome do teu amado Filho, te peço agora. Amém.